Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando prosseguimento ao módulo de correção de exercícios, hoje iniciaremos a trigonometria, com as razões e as relações trigonométricas na circunferência. Aqueles que ainda precisam de aulas teóricas para consolidar esse assunto, eu vou deixar um card que vai remetê-los diretamente à aula específica. Bem pessoal, vamos ao nosso primeiro exercício de aplicação. Calcule a expressão 3/5 vezes a cotangente de 5π sobre 3, menos 6/7 vezes a cotangente de 7π sobre 6, menos 2/3 vezes o seno de 3π sobre 2, mais 4/5 vezes o cosseno de 5π sobre 4. Bom, inicialmente a gente sabe que 5π sobre 3 radianos é 5 vezes o ângulo de 60 graus. E isso é igual a 300 graus. Por que isso? Porque π sobre 3 é 60. Lembrar que π é o arco de meia volta. Então, 180 dividido por 3 é 60 graus. Vezes 5, 300 graus. Sabemos que 7π sobre 6 radianos é igual a 7 vezes 30 graus. Isso vai dar 210 graus. Isso porque meia volta é π, dividido por 6, 30. 7π sobre 6, 7 vezes 30, 210. O mesmo raciocínio para 3π sobre 2 radiano, que é 3 vezes 90 graus. 180 dividido por 2 vezes 3, 270 graus. E, por fim, 5π sobre 4 radianos é igual a 5 vezes 45 graus. π sobre 4, 45 graus, vezes 5, igual a 225 graus. Bom, transformei em graus esses ângulos aqui que estavam em radianos. Então, eu vou reescrever isso aqui, ó. 3/5 da cotangente de 300 graus, menos 6/7 da cotangente de 210 graus, menos 2/3 do seno de 270 graus, mais 4/5 do cosseno do ângulo de 225 graus. Troquei os valores em radianos para graus. Bom, o que a gente vê aqui é o seguinte, ó. O ângulo de 300 graus é um ângulo múltiplo do ângulo de 60 que está no quarto quadrante. Então, a sua cotangente será, em módulo, a mesma cotangente do ângulo de 60. Porém, a gente já viu que a cotangente no quarto quadrante é negativa. E, portanto, eu posso trocar a cotangente de 300 graus por menos a cotangente de 60 graus. Isso porque o ângulo de 300 é um múltiplo do ângulo de 60, só que ele está no quarto quadrante, onde a cotangente é negativa. Pois bem, menos 6/7. A gente vê que 210 é um múltiplo de 30, tá certo? E 210 está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, a cotangente é positiva. Então, eu posso escrever 6/7 vezes a cotangente de 30 graus. 30 porque 210 é um múltiplo do ângulo de 30 graus. E positivo porque a cotangente, nesse caso, está no terceiro quadrante, onde ela é positiva. Eu falei aí dos sinais da cotangente na nossa parte teórica. Menos 2/3 vezes o seno de 270 é o mesmo seno de 90 graus. Porém, o ângulo de 270 está para baixo do eixo dos cossenos e, portanto, ele tem seno negativo. Então, o seno de 270 é menos o seno de 90 graus, mais 4/5 vezes o cosseno de 225. 225 é um múltiplo de 45. E, portanto, o cosseno de 225 é, em módulo, igual ao cosseno de 45.
Porém, o ângulo de 225 é o ângulo do terceiro quadrante. E no terceiro quadrante, o cosseno é negativo. Então, nós temos menos o cosseno de 45. Mais uma vez, 45 porque 225 é múltiplo de 45 e menos porque 225 está no terceiro quadrante, onde o cosseno é negativo. Bom, vamos aqui substituir os valores. Eu tenho mais vezes menos 3/5 vezes a cotangente de 60. Pessoal, a cotangente de 60 é a raiz de 3 sobre 3. Vocês vão ver mais adiante que a cotangente de 60 é a tangente de 30. E a tangente de 60 é a cotangente de 30. Isso porque 60 e 30 são ângulos complementares, a soma dá 90 graus. Então, isso acontece com ângulos que são complementares. Nós vamos ver isso com mais calma mais adiante. Mas a cotangente de 60 é a raiz de 3 sobre 3. Aqui nós temos menos vezes mais, menos 6/7. A cotangente de 30 é raiz de 3. Lembra que eu disse? A tangente de 30 é a cotangente de 60. A cotangente de 30 é a tangente de 60. Eu falei na aula teórica que a cotangente é o inverso da tangente, ok? Aqui nós teremos menos vezes menos mais, 2/3. O seno de 90 graus, que é 1. Lembra que o seno de 90 graus está lá em cima, né? Lá no arco de π sobre 2. E lá no arco de π sobre 2, o valor do seno é exatamente o raio da circunferência trigonométrica, que vale 1. Aqui, mais vezes menos, 4/5 vezes o cosseno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. São ângulos notáveis, né? 30, 60 e 45 são ângulos notáveis. Ok? Fazendo aqui essas multiplicações, nós teremos menos 3 raiz de 3 sobre 15, menos 6 raiz de 3 sobre 7, mais 2/3, menos 4 raiz de 2 sobre 10. Aqui a gente ainda pode simplificar, né? 5 e 2 aqui, ó, sem nenhum problema. Aqui também, né? Podemos simplificar aqui 1 e aqui 5. Então, aqui nós vamos obter, ó, menos raiz de 3 sobre 5, menos 6 raiz de 3 sobre 7, mais 2/3, menos 2 raiz de 2 sobre 5. Tirando o MMC desses denominadores, nós vamos encontrar 105. 105 dividido por 5 vai dar 21, vezes menos a raiz de 3, menos 21 raiz de 3. Menos 105 dividido por 7 vai dar 15. 15 vezes 6, 90 raiz de 3. Mais 105 dividido por 3 vai dar 35 vezes 2, 70. Menos 105 dividido por 5, 21. Vezes 2, 42 raiz de 2. Aqui nós teremos então 70, que é esse termo aqui. Podemos juntar esses termos, porque são semelhantes. Menos 21 raiz de 3, menos 90 raiz de 3 vai dar menos 111 raiz de 3, menos 42 raiz de 2. Isso tudo dividido por 105. É o valor dessa expressão. Vamos ver aqui no próximo slide, de forma mais organizada, já pronto, né, para vocês poderem printar aqui a tela. Vamos lá. Estão aí os cálculos, as transformações dos arcos em radiano para graus, estão aqui. E aqui os cálculos conforme eu fiz, tá certo? Chegando ao resultado de 70, menos 111 raiz de 3, menos 42 raiz de 2, dividido por 105. Sabendo que a cossecante de x é igual a menos 25 sobre 24, que x é um arco do terceiro quadrante, se x está entre π e 3π sobre 2, ele é do terceiro quadrante, calcule as demais funções circulares. Bom, nós vimos lá nas relações fundamentais que o seno de x é igual a 1 sobre a cossecante de x. Ou seja, seno de x é igual a 1 dividido por menos 25 sobre 24, está aqui a cossecante de x, e isso vai dar menos 24 sobre 25. Bom, como o seno
é o inverso da cossecante, basta inverter o numerador com o denominador dessa fração para obter o valor do seno de x, tá certo? Observe que o sinal negativo foi mantido. Bom, tendo o seno de x, podemos usar a relação seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x igual a 1, para encontrarmos o cosseno quadrado de x, que será o cosseno quadrado de x igual a 1 menos o seno quadrado de x. Bom, o cosseno quadrado de x será 1 menos 24 sobre 25 ao quadrado, o seno de x ao quadrado. Bom, então nós teremos o cosseno quadrado de x igual a 1 menos 576 sobre 625. Lembrar que o sinal de menos elevado ao quadrado vai me dar um número positivo, e menos vezes mais é menos. Então, o cosseno quadrado de x será 625 vezes 1, 625 menos 576 dividido por 625. Aqui basta tirar o MMC, que dá 625, dividido por 1 dá ele mesmo, vezes 1 dá 625. 625 dividido por ele mesmo dá 1, vezes 576 dá ele mesmo. Teremos o cosseno quadrado de x igual a 49 sobre 625. O cosseno de x será igual a mais ou menos a raiz de 49 sobre 625, e isso vai dar mais ou menos 7 sobre 25. Mas observe que o arco é um arco do terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o cosseno é negativo e, portanto, eu vou descartar aqui o valor positivo, ficando com o cosseno de x igual a menos 7 sobre 25. O cosseno no terceiro quadrante é negativo. Bom, com isso eu consigo encontrar a tangente de x, porque a tangente de x é o seno de x dividido pelo cosseno de x. Então, a tangente de x será igual ao seno de x, que nós encontramos aqui, ó, menos 24 sobre 25, dividido pelo cosseno de x, que eu acabei de encontrar, menos 7 sobre 25. Vamos repetir a primeira fração e multiplicarmos pelo inverso da segunda fração, tá certo? Aqui nós teremos menos vezes menos mais. Aqui o 25 eu posso simplificar com 25. 24 sétimos é o valor da tangente de x. Bom, a cotangente de x é o inverso da tangente, ou seja, é 1 sobre a tangente. Em outras palavras, basta eu inverter essa fração para encontrar a cotangente. 7 sobre 24 é a cotangente. Para finalizar, sabemos que a secante de x é igual a 1 sobre o cosseno de x, ou seja, a secante de x é o inverso do cosseno. Qual é o valor do cosseno? Menos 7 sobre 25, basta inverter essa fração. A secante de x será menos 25 sobre 7. Com isso, a gente mostra que, tendo uma das razões trigonométricas, a gente consegue encontrar todas as outras. Aqui nós temos todo o cálculo que eu fiz no slide anterior, né? Aqui o lembrete de que esse arco é um arco do terceiro quadrante. Então, apesar de eu ter obtido o valor do cosseno mais ou menos 7 sobre 25, eu só considero negativo, porque no terceiro quadrante os arcos têm cossenos negativos. E aí, fazendo as substituições, eu vou aqui encontrando as demais razões trigonométricas. Dado o cosseno de x igual a menos 2 quintos, e sendo x um arco do quarto quadrante, né, entre 3π sobre 2 e 2π, nós estamos falando do quarto quadrante, obtenho o valor de y igual a 1 mais tangente quadrada de x ao quadrado, mais 1 menos a tangente quadrada de x ao quadrado. Aqui nós temos dois produtos notáveis, né? O quadrado da soma e o quadrado da diferença. Bom, vamos começar aqui encontrando o cosseno quadrado de x. O cosseno quadrado de x é menos 2 quintos ao quadrado, porque o cosseno de x é menos 2 quintos. E isso vai dar 4 sobre 25.
Com isso, eu consigo encontrar o seno quadrado de x, porque o seno quadrado de x mais o cosseno quadrado de x é igual a 1. Então, o seno quadrado de x é 1 menos o cosseno quadrado de x. Como nós temos o cosseno quadrado de x, nós podemos escrever que o seno quadrado de x é 1 menos 4 sobre 25. Fazendo o MMC dessas duas frações, o seno quadrado de x será igual a 25 vezes 1, 25, menos 4, 21, 21 sobre 25. Esse é o valor do seno quadrado de x. Bom, nós sabemos que a tangente quadrada de x é igual ao seno quadrado de x dividido pelo cosseno quadrado de x. A tangente de x é igual ao seno de x sobre o cosseno de x, a tangente quadrada de x é igual ao seno quadrado de x dividido pelo cosseno quadrado de x. E nós temos esses valores, né? Aqui o seno quadrado de x, 21 sobre 25, dividido por 4 sobre 25, que é o cosseno quadrado de x. Então, a tangente quadrada de x será, vamos repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, simplificando o 25, eu tenho que a tangente quadrada de x é igual a 21 quartos. Bom, agora eu vou desenvolver esses produtos notáveis. Y será igual ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Bom, aqui 2 vezes 1 vezes a tangente quadrada de x dá 2 tangente quadrada de x, mais o outro produto notável, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Pois bem, aqui eu posso cancelar esses termos, fico com y igual a 1 mais 1, 2, mais tangente quadrada de x ao quadrado, mais tangente quadrada de x ao quadrado, dá 2 tangentes quadradas de x ao quadrado. Bom, eu tenho o valor da tangente quadrada de x, 21 quartos. Então, eu tenho que y é igual a 2 mais 2 vezes 21 quartos ao quadrado. Bom, 21 quartos ao quadrado vai ser 441 sobre 16. E isso vezes 2 dá 882 sobre 16. Tirando aqui o MMC, nós teremos 32 mais 882 sobre 16, 16 vezes 2 aqui, ó. E isso vai me dar 914 sobre 16. Eu posso simplificar essa fração por 2, e aí eu vou obter 457 sobre 8. Esse é o valor de y. Bom, como eu disse, elevando o cosseno ao quadrado, a gente obtém 4 sobre 25, usando a relação seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x igual a 1, a gente encontra o seno quadrado de x, 21 sobre 25, e fazendo a tangente quadrada de x igual ao seno quadrado de x dividido pelo cosseno quadrado de x, a gente obtém 21 quartos. A gente desenvolve esses dois produtos notáveis. Aqui está o desenvolvimento. Aqui nós temos esse cancelamento para fazer. 1 mais 1, 2. Tá aqui. Tangente quadrada de x ao quadrado mais tangente quadrada de x ao quadrado. É 2 vezes a tangente quadrada de x ao quadrado. A tangente quadrada de x é 21 quartos. Está aqui substituído. O quadrado de 21, 441. O quadrado de 4, 16. Multiplicando isso por 2, 882 sobre 16. Tirando o MMC. Multiplicando aqui, ó, eu terei 32 mais 882 sobre 16, que dá 914 sobre 16. Simplificando essa fração por 2, 457 oitavos é o valor de y. Vamos ao nosso último exercício de aplicação. Se o ângulo α tem como expressão geral EG igual a π sobre 2 mais 2kπ, as raízes da equação x2 vezes o seno de α mais o cosseno quadrado de α mais 1x mais a cossecante quadrada de α menos 1 igual a 0 serão... Bom,
Primeiramente, eu preciso aqui substituir esses valores de k pelos valores inteiros. K igual a 0, k igual a 1, k igual a 2 e k igual a 3. Podia continuar aqui, mas para o que eu quero mostrar, bastam esses 4 valores que estão aqui. Bom, se k for igual a 0, eu terei aqui π sobre 2 mais 0, que é igual ao arco π sobre 2. Se k for igual a 1, eu terei π sobre 2 mais 2π, porque k sendo 1, eu terei 2 vezes 1 vezes π, e isso será igual a 2 vezes 2π, 4π, mais π, 5π sobre 2. Se k for igual a 2, eu terei π sobre 2 mais 4π, porque aqui k sendo 2, 2 vezes 2, 4, 4π. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9, 9π sobre 2. Nem vou fazer aqui o k igual a 3, porque nós não precisamos. O que a gente percebe aqui é que, como k é um valor inteiro, para k igual a 0, eu estou falando do arco π sobre 2. Para k igual a 1, eu estou falando do arco 5π sobre 2. Para k igual a 2, eu estou falando do arco 9π sobre 2. Mas observe que tanto 5π sobre 2 quanto 9π sobre 2 estará na mesma posição de π sobre 2. É o mesmo arco, apenas com voltas completas a partir de π sobre 2. Então, eu posso dizer que o arco alfa é, na verdade, o arco π sobre 2. Então, x ao quadrado vezes o seno de π sobre 2, mais o cosseno quadrado de π sobre 2 mais 1 vezes x, mais a cossecante quadrada de π sobre 2 menos 1, e isso é igual a 0. Bom, nós sabemos que o seno de π sobre 2 é igual a 1. Também já vimos que o cosseno de π sobre 2 é igual a 0. Então, aqui eu tenho 0 mais 1 vezes x. E, por fim, a gente viu que a cossecante de π sobre 2, a cossecante de π sobre 2 é igual a 1 sobre o seno de π sobre 2. Se o seno de π sobre 2 é igual a 1, a cossecante de π sobre 2 é igual a 1, a cossecante quadrada de π sobre 2 será também igual a 1. Então, cossecante quadrado de π sobre 2 é igual a 1 menos 1, e isso será igual a 0. Portanto, x ao quadrado vezes 1, mais x, 0 mais 1 é 1, vezes x, igual a 0, porque 1 menos 1 dá 0. Aqui, colocando x em evidência, nós teremos x vezes x mais 1, igual a 0. Aqui eu posso fazer x igual a 0 e x mais 1 igual a 0. Aqui eu terei x igual a menos 1. Logo, a solução para essa equação é menos 1 e 0. Como foi demonstrado no slide anterior, o ângulo alfa, representado aqui por EG, né? Essa expressão geral, é π sobre 2 mais 2kπ. Aqui, ó, k igual a 0, k igual a 1, k igual a 2, assim por diante. A gente vai ter π sobre 2, 5π sobre 2, 9π sobre 2. Como eu disse, todos eles correspondentes a π sobre 2, porque dando uma volta completa, partindo do arco de π sobre 2, a gente volta a ter o arco de π sobre 2, ou os seus correspondentes, né? Então, todas essas medidas de seno e cosseno são iguais para esses arcos. Então, eu substituí o alfa por π sobre 2. Fazendo os cálculos, a gente vai encontrar as duas raízes, os dois valores de x pedidos pela questão. No nosso próximo encontro, prosseguindo no estudo da trigonometria, corrigiremos exercícios sobre a trigonometria na circunferência. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima.